Olá, pessoal do 7º ano. Vamos aí a mais uma aula de produção textual, certo? Hoje eu vou repassar para vocês aí algumas dicas importantes para vocês, para ajudar vocês aí na hora da sua redação. Lembrando, não importa, essas dicas que eu estou passando para vocês, não importa qual seja o tipo de texto. Se é uma dissertação, se é uma narração, certo? Se é uma redação dissertativa, não importa qual seja o tipo de texto, essas dicas são valiosíssimas, certo? Então, não deixem de anotar no caderno, certo? Para facilitar aí na hora de fazer a atividade, na hora de fazer a avaliação de vocês, ok? Dicas de redação. Quem ler mais, escreve melhor. Então, se você quer fazer uma boa redação, leia bons livros, revistas, jornais, fique sempre atualizado aí com os fatos que estão acontecendo. Então, para fazer uma boa redação, é importante aí que você esteja bem atualizado. Não adianta querer escrever bem se você corre dos livros, se você não gosta de ler. Se não gosta de ler livros, procura ler jornais, revistas onde tenham informações, onde tenham atualidades, certo? Quando lemos, temos a oportunidade de observar a língua portuguesa em funcionamento, pois as palavras só ganham vida quando estão inseridas em um determinado contexto. Então, também para você ler bem e para você escrever bem, é preciso você ser aí um bom leitor. Procure ler algo que você goste, certo? Que desperte aí o seu interesse, observando as classes gramaticais, a questão de parágrafos, início de frases depois de ponto com inicial maiúscula. Então, são várias dicas, são várias coisas que podem te ajudar na redação quando você vai ler um texto. Pratique a escrita. Então, é importante aí que você, na véspera de uma prova de redação, ou alguns dias antes, você comece aí a praticar, fazendo textos. Se você já sabe qual vai ser o tipo de texto, se é uma narração, se é uma descrição ou uma dissertação, você já vai praticando aí aquele tipo de texto, fazendo rascunhos e pedindo aí para algumas pessoas lerem, para elas darem opinião, o que você errou, o que você, digamos, se você está sendo coerente de acordo com o tema, se você errou aí nas classes gramaticais. Então, é importante você praticar a escrita antes de fazer a sua prova de redação. Se você não praticar, como vai colocar em ação tudo aquilo que aprendeu na escola e nos livros? Treine, faça rascunhos e peça para que alguém corrija e aponte o que deve ser melhorado em sua redação. Respeite o número de linhas exigido. Nada de fazer um texto minúsculo e nada de fazer um texto enorme, porque certamente ele vai deixar o seu leitor desanimado, certo? Então, se o texto for muito pequeno, lógico que o leitor ele nem vai entender direito. E se for muito grande, ele vai se achar aí desanimado e pode aí não ler a sua redação até o final. Então, geralmente, o número máximo de linhas de uma redação é 30. Se o professor ou professora impor o limite de linhas, respeite, certo? Geralmente é 20, 25 ou até 30. Releia seu texto. Não tenha pressa, pois, como já diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Terminou de escrever seu texto? Releia-o. Nada de entregar sem antes revisar cada palavrinha, certo? Essa leitura do seu texto, ela deve ser feita tanto no rascunho, é muito importante. A leitura, até mais de uma vez no rascunho, é importante para você corrigir todos os erros
e não passar para a sua folha de redação final alguns erros que está lá no rascunho, certo? Então, mesmo depois de passar a sua redação para a folha final, leia com bastante atenção para observar se está tudo ok no seu texto. Fique atento às margens e ao recuo dos parágrafos. Pessoal, é muito importante você respeitar a linha, certo? As linhas do seu texto. Quando você for estiver escrevendo o seu texto e perceber que o restante da linha não dá para escrever aquela palavra toda, você passa para a linha seguinte, certo? Caso aconteça de você já ter começado a escrever a palavra, deixe somente para continuar o restante da palavra na separação silábica certa, certo? Não divida a palavra se não tiver aí em uma separação silábica corretamente. Organize seu texto. Uma redação que não respeita as margens e os recuos dos parágrafos fica praticamente ilegível, certo? É nesse momento também que você deve usar corretamente os acentos gráficos, a acentuação, certo? Para quem for ler a sua redação entender aí bem direitinho tudo que você está falando, tudo que você está explicando no seu texto. Não se esqueça também de caprichar na letra. Lembre-se de que uma redação deve ser lida por alguém e esse alguém precisa entender tudo o que você escreveu no seu texto. Atenção com o título. Quando for dar um título para o seu texto, prefira frases curtas e, se possível, nominais. Isto é, sem verbos. Não precisa pontuar ao final. Então, lembrando que nós temos, como eu já falei para vocês anteriormente, no título você já tem que procurar chamar a atenção do leitor. Então, procure uma frase bem curta e que chame bastante atenção, certo? Isso vai ajudar aí na hora que o leitor for ler o seu texto para chamar mais atenção. Estudem tanto essas dicas que eu passei hoje para vocês, como as dicas que eu já passei nas aulas anteriores, certo? Pratiquem os textos de vocês para que não ocorram erro aí na hora de fazer a redação na avaliação. Pesquise temas de contos fantásticos, certo? Que chame aí a sua atenção, que desperte o seu interesse para desenvolver aí um bom texto, para você ir praticando aí antes do dia da avaliação.